Bom, gente, eu acabei de falar sobre esses medicamentos de hipertensão, tá? E dislipidemia, que é a simvastatina. Então, assim, bom, beleza. Esses são os medicamentos para hipertensão, são os mais comuns, tá? É, Também vamos ter os medicamentos, então, novo aqui, né? Também vamos ter os medicamentos de diabetes, né? Os medicamentos de diabetes, eles podem, vamos lá, vou ter os medicamentos de diabetes. Aí nós vamos ter os medicamentos de via oral e subcutâneo. Os medicamentos de via oral, nós vamos ter aí metformina, é um medicamento muito comum, é, gli, glibenclamida e a gliclazida. Não vou entrar no mérito do mecanismo de ação de cada um deles, tá? Esses aqui, 500, não, a dose também não importa. Metformina, glibenclamida e gliclazida são os mais comuns, tá? O subcutâneo você vai ter a insulina. A insulina, aí tem a NPH, que é de ação lenta, tem a R, que é a rápida. Existe um motivo porque cada uma é isso aqui. A que o Ministério da Saúde disponibiliza é uma genérica, que é a NPH e R, que atende ao que os pacientes normalmente precisam. O problema é que muitas vezes as pessoas não se tratam, né? Isso é muito comum. A pessoa toma um medicamento, estabiliza, se sente bem, aí para de tomar. Aí se atrapalha e tudo mais, entendeu? Bom, é isso aí. Temos também testes rápidos, tá? Testes rápidos que são dispensados pela farmácia. Testes rápidos. Nós vamos ter aí de sífilis, hepatites B e C. Hepatite A nós não dispensamos, tá? HIV, agora também tem de COVID, tá? Então, o teste de sífilis, né, vai estar associado ali a um medicamento, né? Então, se o paciente testar positivo, vai ter que tratar com a benzopenicilina, né, 3 semanas, 2.400.000, 1.200.000 em cada nádega e tal, totalizando 2.400.000 por semana durante 3 semanas. Hepatite B e C, HIV, aí HIV entra naquela questão, se for positivo, vai para o tratamento, então é TARV. Se der negativo, é PEP. Né? Tem toda aquela questão de janela de 72 horas, tal, não sei o quê, mas via de regra é isso aqui. Tá bom, gente? O Covid também tem, né? Só que não tem muito o que fazer, não tem muito tratamento, só controlar sintomas, e daí vai. Também temos na dispensação de medicamentos, nós temos os Portaria 344 de 98, que infelizmente, em sua grande maioria, são dispensados por técnico, né? Aí você tem lá diazepam, vou botar os mais comuns, tá? Diazepam é ótimo. Clonazepam, fluoxetina, fenobarbital, fenitoína. Então, diazepam, clonazepam, fluoxetina, fenobarbital, fenitoína. Às vezes você pode ter alguns desses que sejam injetáveis, tá? Às vezes tem. Algumas clínicas também tem, para caso de emergência, assim, mas geralmente poucos, né? Esses são os mais comuns que eu estou me lembrando agora. Pode ser que tenha outros. Se você achar algum outro aí, comenta aí, diz pra gente aí quais são. Portaria 344, seja mais. Mas esses são os mais comuns. É o que mais tem, né? É bom ficar atento
a quantidade máxima que pode dispensar de cada um deles, né? Tem na portaria 344 indicando isso, tá? Não vou entrar em detalhes porque eu já dei uma explicação grande sobre a portaria 344, tá? E você tem ali requisições sobre a validade da prescrição, tempo de validade, o quanto pode ser dispensado e tudo mais. Tá bom, gente? O que mais? Deixa eu abrir um novo documento aqui. Nós temos aqui o novo. O novo não. Nós vamos ter também, na dispensação de medicamentos, análise de prescrição. Bom, essa é a parte mais importante. Eu quis deixar meio que por último, porque é uma parte mais extensa. Todo o trabalho na clínica da família na dispensação de medicamentos vai girar em torno da análise de prescrição. Como nós sabemos que muitas vezes o farmacêutico ele não é presente nas clínicas da família, você tem situações em que você vai ter que analisar. Então, às vezes você está ali, a prescrição está vencida, tem a validade, tem as recomendações de validade de prescrição, você tem a recomendação de quantidade, se for portaria 344, quantidade e validade. Se for prescrição de hipertensão, diabetes, dislipidemia, você tem também validade. Então, o que acontece? Quantidade e validade. Então, muitas vezes, você vai ter que analisar a posologia para ver a quantidade de medicamentos, a quantidade de comprimidos, a quantidade de líquido que você vai dispensar, no caso de se for um líquido, e daí vai. Vão surgir dúvidas sobre a DCB, que é a denominação comum brasileira, e DCI, genérico, similar e referência. Assim, como você está mexendo ali na clínica da família, normalmente o médico vai prescrever o que tem lá. Os medicamentos que não tem, geralmente ele prescreve numa prescrição à parte. Muitas vezes não, mas às vezes sim. Então, ele normalmente vai se atentar à denominação do medicamento que está disponível na clínica da família, e é DCB. Então, isso não acontece muito. Então, assim, o que a gente precisa estar atento? As quantidades, a validade e cálculos. Então, vamos imaginar, por exemplo, você quer, assim, vou fazer uma coisa aqui, uma coisa genérica, tá, gente? Então, o paciente vai fazer uso de simeticona, que é 75 miligramas por ml, se eu não me engano. Aí é o líquido, tá? E a pessoa vai usar, deixa eu ver aqui, 40 gotas de 8 em 8 horas por 7 dias. Sei lá, é uma prescrição imaginativa. Beleza. Aí você precisa saber, se eu não me engano, vamos considerar que o líquido tem 15, o frasco tem 15 ml, tá? O total são 15 ml. Então você vai precisar fazer essas contas aqui. Então, tem um dos vídeos atrás aí que eu digo qual é a relação, eu explico melhor essa questão da relação ml gota. Mas aqui vamos considerar não, vamos considerar vamos considerar o padrão, que é uma gota é igual a 0,05 ml. Tá? Esse é o padrão. Eu já expliquei sobre isso, não vou entrar em detalhe. Então é isso aí. Então você vai pegar aqui 40 gotas, está para X. X é igual, aí você vai pegar, vamos lá, 4 vezes 10, vezes 1, 2, 5 vezes 10 é menos 2. Então aqui eu cortei, ficou menos 1. Desculpa, meu cachorro, latindo pro nada. 4 vezes 5, 20, vezes 10 é menos 1. Então aqui você vai ter X igual a 2. 2 ml em 40 gotas. Tá? Então isso aqui. 40 gotas. Beleza, então se você vai tomar 2 ml de 8 em 8 horas, então vão ser o quê? 6 ml dia. Vai lá! Desculpa. 6 ml dia. Então, vezes 7 dias,
igual a CB742, 42 ml. Um frasco vai dar? Não, não vai. Você vai ter que dar 3 frascos. Entendeu? 3 frascos. E assim por diante. Você vai ter ali. Uma coisa que acontecia muito era o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, o hidróxido de alumínio acontece o quê? O frasco dele tinha uns que vinham com 100 ml e outros que vinham com 60 ml. Então, muitas vezes, nessa hora de calcular a posologia, calcular a quantidade de acordo com a posologia, os profissionais erravam, porque o cara acabava, a quantidade era maior do que 60 ml e ele dava um frasco só, entendeu? Ah, mas não vai fazer efeito, não sei o quê. Bom, não cabe a você opinar sobre isso. Cabe a você dispensar o que está de acordo com a prescrição. Então, assim, se a prescrição estiver errada, se tiver uma prova concreta de que ela está errada, você leva para o farmacêutico e pede para que ele avalie. Se a prescrição não há, assim, a posologia está estranha, mas não há nada errado, fica muito difícil você convencer o prescritor a corrigir algo que não está errado. Concorda comigo? Fica absurdamente difícil isso. Já é difícil quando está errado, imagina quando não está. Entendeu? Então, a gente tem que estar atento a isso até para a gente evitar problemas, porque aí você pode pegar uma ouvidoria por causa de uma porcaria de um frasco de hidróxido de alumínio, entendeu? É uma coisa extremamente chata que tem que ser. Já basta as coisas que perturbam o nosso dia a dia, como, por exemplo, o atendimento a pacientes mal educados, a grosseria de tanto de funcionários quanto de pacientes, o cansaço que é você falar a todo momento, entendeu? É muito cansativo isso aí. Por isso que assim, seria legal se o farmacêutico revezasse com o técnico, mas a gente sabe que não acontece. Acaba que o farmacêutico inventa o que fazer, que não é muita coisa, na vida da família. Tem que preencher umas planilhas, mas assim, um cachorro treinado faz, entendeu? Um cachorro faz. São coisas muito simples de se fazer. Eventualmente responder e-mails, eventualmente atender alguma coisa, mas em sua grande maioria não faz absolutamente nada. Entendeu? Não faz absolutamente nada. Então, não é assim absurdo. Dá para revezar, entendeu? Dá para revezar, mas é isso aí. Uma outra coisa também que carece, que dá problema nessa aqui na família, é que pelo fato dos técnicos estarem atendendo, eles acabam achando que atender é só dispensar. Entendeu? E isso a gente precisa ter em mente que não é isso. O atendimento ao paciente, a atenção ali, o nome se fala atenção farmacêutica. Então, o que ocorre? Quem deveria fazer é o farmacêutico. Então, mas isso é teoria. Na prática, a gente sabe que quem faz isso é o técnico. Eu, quando era somente técnico, explicava muitas vezes como o paciente tinha que usar a seringa, quanto ele tinha que aspirar, quanto ele tinha que aplicar, os locais que ele tinha que aplicar. Tudo isso. E porque não tinha farmacêutico. Tinha, mas não tinha. Tinha um farmacêutico lá, mas ele ficava a maior parte do tempo fazendo nada. Né? Assim, teve uma clínica que eu trabalhei que o farmacêutico pelo menos estava presente na unidade, mas não estava na farmácia. Então ele ficava rodando, fumando, mexendo no celular, falando no telefone. Outra que eu trabalhei no centro, a farmacêutica sumia. Esse horário de almoço, ela tirava 2 horas de almoço, desaparecia, entendeu? Teve uma vez em que eu cheguei para a gerente a farmacêutica estava com uma onda de tirar 1h30, 2 horas de almoço, e ninguém falava nada, porque ela era amiguinha da gerente. Chegou um momento em que, assim, ela foi almoçar, meio-dia, deu 2 horas da tarde, ela não apareceu. Eu estava verde de fome, fechei a farmácia, fui subir e entreguei na mão da gerente. Falei, olha só, a farmacêutica não retornou do almoço, tá aqui a chave da farmácia porque eu preciso almoçar. São 2 horas da tarde. Ela não voltou, você não almoçou? Eu falei assim, não, porque ela está aí. Ela não voltou, ela saiu meio-dia e não voltou. Entendeu? Aí quando a gerente ligou, ela apareceu em meia hora. Sabe-se lá onde ela estava. Então, assim,
Infelizmente essas coisas acontecem. Infelizmente é isso. Como é um trabalho muito fácil, tanto para o técnico quanto para o farmacêutico, acaba que o nego descaralha. O nego bota para quebrar. E aí zoa a situação. Entendeu? E ainda tem um outro fator, que é o gerente. Muitas vezes o gerente da clínica não tem a menor ideia do que é remédio e medicamento. E eu não vou explicar porque vocês têm que saber a diferença entre remédio e medicamento. Então, vamos. Beleza. O gerente muitas vezes não sabe nada. Às vezes o gerente é o quê? É um enfermeiro, o gerente é um assistente social, é um psicólogo. São profissões que muitas vezes o cara não vai conseguir aquele salário de gerente trabalhando como a sua profissão. Não estou menosprezando, estou dizendo a realidade. Só que ele acaba fazendo coisas erradas, como, por exemplo, não se atentar à prescrição vencida, tanto de portaria 344 quanto outras. Quando a hipertensão e diabetes, você até releva. Agora, portaria 344 é muito importante, não deveria ser dispensado com prescrição vencida. Já vi isso várias vezes, já fui obrigado a fazer isso como técnico, entendeu? Então, é muito complicado quando a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. É muito estressante. Uma coisa boa é que normalmente é horário comercial, então é geralmente de 8 às 5, é horário comercial. Então, muitas vezes é muito fácil, tem que ser folga feriado, você trabalha de segunda a sexta, não trabalha sábado e domingo, feriado, você está em casa. Às vezes precisa trabalhar sábado por escala. Assim, tem essas facilidades, tem essas coisas boas, mas assim, é um local muito complicado, porque você vê as pessoas que trabalham nesses lugares são pessoas extremamente mal qualificadas, né? Extremamente mal qualificadas. Tanto os técnicos quanto os farmacêuticos, tá, gente? Eu tô me incluindo nessa, porque eu também não sou um arauto do saber, não. Só que, assim, é o que eu falei em alguns vídeos anteriores. Mesmo que você não saiba, o importante é você estar tentando buscar conhecimento. Se você está buscando conhecimento, já é um ponto. Você vai começar a perceber as coisas de forma diferente. Então, quando uma prescrição que erram muito, os médicos erram muito, albendazol. Cara, meu irmão, que prescrição para nego errar. O vagabundo pega, erra essa prescrição de bobeira. Por quê? Porque não está nem aí. É só você olhar a bula. A bula diz como é que tem que ser. Mas o médico inventa uma posologia que não existe. Entendeu? Então assim, é muito complicado. Tem que ter muito jogo de cintura. Só que isso também não exime você de ser qualificado. Então, assim, acaba que muitas vezes as pessoas que têm as pessoas que acessam, que ficam nas clínicas da família, são pessoas que são mal qualificadas. São pessoas que acabam ficando ali naquela qualificação só do técnico, empurram com a barriga, fazem um monte de porcaria e não estão nem aí. Então, assim, é muito complicado. Entendeu? É muito complicado. Clínica da família é um negócio muito político. Porque, assim, quanto menos problema der, mais visibilidade vai ter o político que tá ali na frente daquilo ali. Entendeu? É muito triste. É muito triste. Eu fico muito chateado com isso. Mas, assim, te possibilita uma interação com os profissionais, você acaba tendo que participar de algumas coisas. É interessante, né? Mas é aquela coisa, se os profissionais fizerem mal feito, zoa, entendeu? Bom, é complicado. Ai, desculpa. É complicado trabalhar nesses lugares, assim, porque tem que ter muito jogo de cintura. Aceitar muita coisa errada, sabe? É complicado. É muito complicado. Mas é assim, o salário muitas vezes é um pouco maior, porque do técnico do farmacêutico, porque se trabalha de segunda a sexta. Tem ali uma série de questões, né? Tem clínica da família que nem tem ponto biométrico. Muitas vezes a escala é feita, você coloca a mão, ou então ou não tem ponto biométrico e também não tem escala feita à mão, entendeu? Então acaba que fica tudo zoado mesmo, mas é isso aí. É realmente muito complicado. E tem também a questão da interação direta com o paciente. Se você tem problemas com isso, se você não gosta da interação direta com o paciente, é melhor você nem ir.
entendeu? Porque você vai ter muito estresse. Um paciente mal educado, um paciente problemático, dependendo da clínica da família que você for, vai ter populações complicadas, moradores de rua, usuários de drogas, você vai ter, às vezes, uma série de problemas, populações complicadas. Mas a população mais complicada que tem, normalmente, é hipertensão e diabetes. É o público mais complicado que tem. Mais complicado que tem. São pessoas extremamente complicadas, porque são pessoas que estão estáveis. As pessoas não estão doentes, eles estão bem. Eles estão estáveis porque estão com as doenças controladas. Então acaba que eles ficam bem. E aí, com isso, eles acabam causando problemas. Também os portaria 344, né, que é diazepam, clonazepam, feitoína, fenobarbital. Esse pessoal geralmente é um pessoal muito complicado. Ácido valproico também. Esse pessoal é um pessoal muito complicado. Haloperidol, ácido valproico. Então, se você tem problemas com lidar diretamente com o paciente, se você não quer isso, é melhor você nem ir. É melhor você ser plantonista numa UPA, numa clínica, no hospital, ou trabalhar em outro lugar, manipulação, porque aí você não vai lidar com o paciente, entendeu? É isso. Cada um vai ter a sua aptidão, entendeu? Cada um vai ter as coisas que gosta, que não gosta de fazer, entendeu? Então, é isso aí. Tá bom, gente? Essa série está quase acabando, faltam só mais um. Eu vou falar sobre o dia a dia no hospital e na UPA, tá? Os dois como são unidades de pronto atendimento, basicamente são a mesma coisa, com algumas leves diferenças. Eu vou falar sobre isso também, tá, gente? Então, fiquem comigo, tá? Pra gente poder fazer essa série aí. Já vou voltar com a resolução de questões, tá? Tiveram provas interessantes, teve a prova da FRJ ano passado, teve a prova da IBCE esse ano. São provas interessantes de se responder. A prova da IBCE parece que teve aí tinha aparentemente 4 questões para serem anuladas, tá? Mas já saiu os resultados, tal, não sei o quê. Bom, a gente vai avaliar isso aí, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, estudem, busquem conhecimento. Uma coisa que eu sempre falo, mesmo que você não receba, sou servidor público, ou estou na clínica da família. Na clínica da família, o requisito para entrar como técnico é o curso técnico, não exige mais nada, o que é um absurdo. Então, assim, você pode acabar entrando nesse ali e ficar 10 anos, dependendo se você entrar no OS, e ficar 10 anos trabalhando com isso. Tá errado? Não vou julgar. Mas, assim, mesmo que você não tenha chance de ser mandado embora por você não estudar, mas busque conhecimento para que você possa atender melhor, para que você possa fazer as coisas melhores, entendeu? De forma melhor. Para que assim você possa evitar problemas, trazer questões para a farmácia para que você tenha um bom atendimento. Lembrando que o bom atendimento não é fazer o que o paciente quer, é fazer o que ele precisa. Então, se a prescrição está errada, é necessário falar com o prescritor. Porque vai dar problema. Pô, mano, você vai deixar o cara ir com a prescrição errada para casa, com a dose errada? Pô, e se fosse sua mãe? Pensa assim, e se fosse sua mãe, você ia gostar? Se fosse seu pai, se fosse sua mulher, sua irmã, seu filho, sua filha, fosse algum parente próximo, você ia gostar desse tipo de comportamento do profissional? Você não ia gostar. Você não ia gostar. Muitas vezes o que acontece? O que você faz? Você acaba indo, quando você trabalha na clínica da família, quando você trabalha no hospital, na UPA, você acaba levando o seu familiar. Por quê? Porque você sabe que muitas vezes os profissionais vão tratar de forma diferente quando vem que é parente de funcionário. Entendeu? Por que isso? Porque as pessoas acabam tratando mal, de qualquer jeito. Então, gente, tratem como se fossem sua mãe, seu pai, seu familiar. Porque assim você vai fornecer o atendimento. Mas cansa, recebo pouco, não sei o quê. Cara, é isso aí. Essa é a profissão que você escolheu. Se você quer receber mais, procure qualificação para receber mais em outra profissão. Ou na mesma profissão, mas fazendo outra coisa. Agora, o que não dá para fazer é você querer ganhar 10 mil reais como técnico de farmácia.
Pô, não cabe. Você não produz para ganhar 10 mil reais. Entendeu? Não produz. Entendeu? Passa no concurso público. Um concurso público de Nárnia para ganhar esse valor. Entendeu? Não tem como, gente. Precisa ter. A gente precisa conscientizar o público da importância do profissional do técnico de farmácia para que assim a gente possa ter uma melhores condições de trabalho também. Tá bom, gente? Tudo é cíclico, né? Se as pessoas não se importam com a sua própria profissão, não podem reclamar que ganham pouco. Concorda comigo? Se você se preocupa com a sua profissão, se você busca qualificação, aí sim você pode reclamar. Mas se você está ali 10 anos com a mesma formação, com um curso técnico Zé Ruela, e não faz nada para melhorar, fica difícil, não fica? Mas tudo bem, é isso aí, gente. Vamos lá, vamos estudar, que a gente precisa estudar, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Procurem, busquem conhecimento, mesmo que isso não vá trazer nada, aumento salarial. Busquem conhecimentos para que vocês possam atender melhor, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e vamos estudar, tá bom, gente? Abraço, Deus abençoe vocês.